Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Já fazia 9 anos que eu estava viúvo. E desde então, nunca mais tive nada sério com mulher. Vez ou outra acontecia de eu sair com alguém, mas, sabe, tudo coisa assim bem... aventura, para usar uma palavra e dar um sentido àquilo que eu fazia. Sei lá, eu não sei se porque eu amava muito minha mulher, se porque a gente viveu muito tempo junto, se porque ela sempre foi uma esposa simplesmente maravilhosa, mas eu botei na cabeça que ninguém ia substituir o lugar dela. Eu também tinha me acostumado a viver sozinho. De vez em quando, eu ia a um clube de dança. E era normalmente ali que eu conhecia algumas mulheres interessantes. Nessa época, meu filho estava, ou minha filha, desculpe, estava com 19 anos. Filha única. E a senhora vivia dizendo que eu tinha de refazer minha vida, que eu tinha que conhecer uma mulher. Era muito novo, na opinião dela. Lembro dela falando: olha, pai, de repente eu caso, vou morar na minha casa e o senhor vai ficar sozinho aqui. Você casa? Como assim? Nem namorado você tem ainda? Eu sei, pai, mas um dia vai acontecendo, né? Eu não queria que o senhor ficasse sozinho. Eu estava com 54 anos. Mas se fosse para acontecer, de eu me casar de novo, queria que acontecesse assim ao natural. Não queria ficar aí correndo atrás de mulher como um desesperado. Até porque, repito, já tinha sido casado uma vez, muito bem casado. E não seria qualquer mulher que iria substituir a minha finada esposa. Lembro que um sábado eu convidei minha filha para ir ao baile comigo. Estava sem companhia. Meu amigo, que sempre ia com a gente, tinha um compromisso naquele dia e eu não queria ir sozinho. Ela não se animou muito, mas no fim acabou aceitando o convite. A gente chegou ao clube e já fomos lá para a pista dançar. E olha, não é por ser minha filha, viu? Mas ela dançava tão bem. Depois, mesmo ela não querendo ir, não estava muito afim no começo, ela acabou confessando que tinha adorado o lugar. E de vez em quando, depois daquela primeira vez, ela me acompanhava até o clube. Um dia, lembro que ela chamou até uma amiga dela para ir junto. Numa dessas vezes, depois que a gente dançou, ela ficou sentada ali na mesa e eu fui até o bar buscar uma bebida. E quando voltei, tinha um rapaz conversando com ela. Ele devia ter visto a gente dançando. Aí viu que ele estava sozinho ali na mesa e aproveitou para se aproximar. Olha, eu até incentivei. Vai dançar com ele, filha. Vai ficar aqui sozinho numa boa, vai. Ela concordou e foi lá com aquele moço até a pista. O detalhe foi que não dançaram só uma música. Engataram uma sequência, olha, sei lá, acho que umas 7 ou 8. Pelo jeito, tinham gostado um do outro. Claro que como pai, eu tinha ciúme da minha filha. Não queria que ela se metesse com qualquer um. Só que ao mesmo tempo, queria que ela fosse feliz, conhecesse uma pessoa especial, um rapaz que valesse a pena. Todo pai sempre quer o melhor para um filho. E comigo, claro, não era diferente. Olha, eu fui contando assim, mentalmente, quantas músicas eles dançaram. E repito, quase perdi a conta. Depois que ela voltou ali para a mesa, até falei assim em tom de brincadeira: nossa, estava animada para dançar com esse rapaz, nem sabe. Eu vi que ela ficou meio sem jeito, meio encabulada. Mas enfim, aquela noite passou e ficou por isso mesmo. Bom, pelo menos eu achava que tivesse ficado. Porque algumas semanas depois, no sábado, eu a chamei para ir até o clube comigo. Mas ela falou que não podia.
Puxa vida, pai, não vai dar. Hoje eu tenho um encontro. Combinei de sair com uma pessoa. Sério? Tá namorando e não contou nada pro teu pai? Quem é o rapaz? Não é namoro, pai. Por enquanto a gente tá só se conhecendo, né? O senhor sabe quem é? Lembra daquele carinha que me tirou pra dançar lá, aquele dia no clube? Então, é com ele que eu vou sair. É o Rogério. Dei um monte de conselho. Fiquei ali pedindo que ela se cuidasse, não caísse na conversa de ninguém. Repito, tinha ciúme da minha filha. Não queria que ninguém se aproveitasse dela. Acho que é uma preocupação de todo pai. Para mim, ela continuava sendo aquela mesma menininha. Para sempre seria o meu bebê. Apesar de já estar com quase 20 anos. Em resumo, o romance dos dois acabou vingando. E um dia ela veio me contar que estavam namorando sério. Que o rapaz, inclusive, queria vir até ali em casa conversar comigo. Isso aconteceu algum tempo depois. E olha, até gostei da conversa dele. Me pareceu ser uma boa pessoa. Um cara trabalhador. E isso para um pai conta muito, né? Eu sei que ele não foi pedir a minha autorização para namorar. Mas eu os abençoei de todo o meu coração. E a partir daquele dia, ele se tornou presente ali, em casa. Volta e meia, a gente fazia um churrasco, final de semana. Como também íamos ao baile juntos. Um sábado, ele veio e me fez aquele convite. Escuta, amanhã, e eu não aceito não como resposta, o senhor vai almoçar com a gente lá em casa. A mãe vai fazer um almoço legal lá e... Eu disse que talvez eu fosse e talvez não fosse porque já tinha outro compromisso, mas ele insistiu tanto, sabe? Tanto que falou, não é convite, seu Jorge, é uma intimação. Eu sei que o senhor pode ter um compromisso, mas deixa para a semana que vem. Falou que eu não podia recusar. Conclusão, não recusei mesmo. Ele morava com a mãe e uma irmã mais jovem. Segundo me contou, a mãe dele era separada. No domingo, lá estávamos nós, eu e a Sara, na casa do Rogério. Foi justamente ele que nos recebeu ali na porta. Dali da sala, ele já foi chamando a mãe para vir nos conhecer. Quer dizer, me conhecer, né? Que a minha filha, ela já conhecia. Ele estava na cozinha, terminando de preparar o almoço. E quando essa mulher apareceu ali na sala, olha, eu tive até um sobressalto. Era uma mulher tão bonita. E eu estava imaginando, assim, alguém mais velho, uma senhora mais. Parecia ter, ou aparentava pelo menos ter uns, sei lá, uns 45, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Talvez até, sei lá, 50 anos, no máximo. A pele lisinha, branquinha, assim clarinha. O cabelo todo cacheado. Olha, não vou mentir. Senti um friozinho na barriga quando peguei a mão dessa mulher para cumprimentá-la. A Ana era uma mulher simplesmente encantadora. E o fato de saber que ela era separada acabou mexendo comigo. Mas na hora, cheguei inclusive a pensar comigo mesmo. Meu Deus, quem foi o tonto que se separou dessa mulher? Só pode ser muito bobo, né? Para resumir, passamos um domingo muito agradável ali na casa deles. O almoço ótimo, a conversa ainda melhor, inclusive depois, nossos filhos ficaram ali fora, na varanda, namorando, conversando. A filha dela também foi até o quarto, parece que saiu até depois. E nós dois, eu e ela, ficamos ali conversando. Pelo que me contou, ela já estava separada há quase 3 anos. E depois disso, contou que também nunca mais tinha se envolvido com ninguém. O ex-marido já tinha se casado de novo, naquelas alturas. Aliás, não foi ela exatamente que me falou isso, mas pelo jeito,
ele a tinha trocado por essa outra. O fato é que fiquei encantado por essa mulher. Depois que voltei para casa e fiquei com aquele sorriso no pensamento, minha filha, inclusive, veio me perguntar o que eu tinha achado da Ana. Acho que ela reparou no meu jeito, mas eu não quis falar que tinha me encantado, né? Só disse aquilo. É uma pessoa muito bacana, muito simpática. Ela não disse nada, mas ficou me olhando com uma cara de desconfiado. Até que alguns dias depois, ela veio me contar aquilo. Sabe o que o Rogério me contou, pai? Que a mãe dele ficou perguntando um monte sobre o senhor. Sei não, viu, pai? Tô achando que ela gostou, viu? Ficou interessada. Por que o senhor não convida ela para ir ao baile? Aliás, vou pedir pro Rogério levar ela quando a gente combinar de ir lá de novo. Dei de ombros. Falei que por mim tudo bem. Não tinha problema. E o fato é que já naquele final de semana acabou rolando. Combinamos de ir ao clube e o Rogério levou a mãe junto, a tiracolo. Não vou mentir, fiquei bem empolgado, com a cabeça cheia de planos. Quando ficamos frente a frente, lá no clube, o coração velho bateu fora do compasso. Olha, me deu uma emoção. Quanto tempo que eu não sentia nada parecido. E olha, pelo jeito como olhou para mim, ela também parecia estar bem emocionada. Não perdi tempo. Já fui convidando para dançar uma música comigo. Ela tentou dar uma desculpa. Ih, Jorge, somos zero à esquerda quando se trata de dançar, viu? Você sabe que eu nunca aprendi a dançar? Imagina, tem segredo nenhum. É só ir no ritmo. Vamos lá, eu te ensino. Segurei na sua mão, a conduzi ali para a pista e começamos a nossa primeira dança. Olha só, de segurar na cintura dessa mulher, já fui sentindo aquele arrepio. E para quem disse que não sabia dançar, ela foi no ritmo direitinho, me acompanhou. Dançamos 3 músicas seguidas. Depois voltamos para a mesa. Fui buscar uma bebida pra gente e depois ficamos ali conversando e bebendo. Olha, eu olhava para ela e era inevitável ficar pensando num monte. Ela tinha uma boca tão linda, os dentes, o sorriso, os dentes branquinhos. Pelas tantas eu perguntei: mas e você, Ana? Nunca pensou em casar de novo? Quem, eu? Olha, vou ser bem sincera com você, Jorge. Não tenho nem tempo para pensar nessas coisas. Minha vida é trabalhar, cuidar da casa, dos filhos. Mas tem que arranjar um tempinho para você também. Eu sei, mas é difícil. Aliás, e você? Tá viúva há quanto tempo? Nunca pensou em casar de novo também? Olha, já pensei sim. Só que hoje em dia tá tão difícil encontrar uma pessoa que vale a pena, né? Agora, se acontecer, se um dia Deus colocar uma mulher certa na minha vida, você pode ter certeza que eu não vou deixar passar batido não, sabia? Falei aquilo e fiquei olhando para ela. Foi, digamos assim, uma indireta. Na verdade, uma quase direta. E ela, sabe, poderia mesmo ser essa mulher que eu queria, pois na minha cabeça já estava sendo formada a certeza que sim. Por que não? Em resumo, não aconteceu nada demais entre nós. A gente apenas dançou, conversamos, rimos muito, não sei, a imagem dela parece que depois daquele baile ficou mais viva na minha lembrança. Eu me pegava pensando nela, assim, mas nos momentos mais inacreditáveis. Estava ali distraído com alguma coisa, de repente o rosto dela surgia na minha lembrança, aquele sorriso branquinho, aquele olhar. Até que tempos depois, pedi o número do celular dela para Sara. Por sorte, ela tinha e me passou.
e não perdeu a chance de falar aquilo. Que é que o senhor está querendo com a minha sogra, hein, pai? Vai convidar ela para sair? Liguei. Ela ficou surpresa com a minha ligação. Até porque não tínhamos trocado telefones, né? E eu fui direto ao ponto. Perguntei se ela aceitava sair para jantar comigo. Ela pensou um pouco, fez assim um certo charminho, mas no fim acabou aceitando. Fui buscá-la. Nossa, ela estava tão bonita. Aliás, ficou toda sem jeito. Quando eu olhei para ela, falei que ela estava linda. O que eu ia fazer? Mentir? Estava linda mesmo. Foi uma noite deliciosa. E olha, não perdi tempo. Falei que desde aquela noite lá no clube, andava pensando nela direto. E para minha surpresa, ela falou: não vou mentir, viu, Jorge? Também tenho pensado muito em você, sabia? Imagine como que eu me senti. Porque quando você começa a gostar de uma pessoa, assim, a grande esperança que você tem é de falar para a pessoa, confessar e ouvir alguma coisa parecida. E foi justamente isso que ela falou. Falei que estava pensando muito nela e adivinha, ela falou que também andava pensando muito em mim. Em resumo, foi uma coisa muito bacana que começou a acontecer entre nós. Quando que eu podia imaginar que fosse acabar gostando dessa mulher? Justamente quem? Mãe do meu genro. Fiquei ali, depois que ela falou que também tinha pensado muito em mim, fiquei com medo de avançar o sinal. Fiquei com muita vontade de beijá-la. Mas aí, sabe, esperei um pouco, fiquei com medo de assustar a mulher, né? Mas de repente, para minha alegria, ela fechou os olhinhos assim como que dando o aval. Aí eu avancei mesmo. Ela não se retraiu e a gente se beijou. Nosso primeiro beijo. Depois no carro, trocamos um monte de outros beijos. Um mais delicioso do que o outro. Eu então a levei para casa e antes de nos despedirmos, ela já foi me convidando para almoçar com eles no dia seguinte. E eu, claro que aceitei. Quando que eu podia imaginar que fosse me encantar daquele modo? Sabe, nunca na vida. No dia seguinte, depois do almoço, perguntei se ela aceitava engatar um relacionamento sério comigo. Ela sorriu. Será que você está pedindo em namoro, Jorge? A gente nem tem mais idade para isso. Como que não? Ué, estamos na flor da idade, se é que você quer saber. Ela riu quando eu usei aquela expressão. E para minha alegria acabou aceitando. Mas disse que primeiro queria conversar com o Rogério e com outra filha. Em resumo, a partir daquele domingo, nos tornamos oficialmente namorados. Minha filha ficou tão feliz quando eu dei a notícia. Falou até que eu devia comprar um anel para dar a Ana. E que se eu quisesse, me ajudaria a escolher um bem bonito. A verdade era uma só. Me apaixonei perdidamente por essa mulher. Nossa primeira vez foi maravilhosa demais. E tudo aconteceu ali mesmo, na minha casa. Foi um sonho. Passamos a fazer um monte de coisas juntos no final de semana. Clube de dança, passeios no parque, pizzaria, restaurante. Sabe quando você encontra um novo sentido para a tua vida? Olha, como essa mulher estava me fazendo feliz. Até que perto de completarmos 4 meses juntos, foi uma coisa tão inesperada. Um sábado, minha filha chegou em casa, mas olha, ela não estava triste, ela estava transtornada. Para se ter uma ideia, nem comigo ela falou. Entrou e já foi pro quarto, se trancar no quarto. Eu achei aquilo tão estranho e fiquei preocupado, claro. Até porque ela não era de fazer isso. Alguma coisa devia ter acontecido. Fui lá conversar com ela, ali do corredor.
E eu ouvi ela chorando lá no quarto. Dava para escutar até os soluços dela. Pedi que ela abrisse a porta. Filha, abre um pouco, conversa com teu pai. Eu naturalmente não sabia, nem imaginava o que era. Quer dizer, não sabia. Mas alguma coisa me dizia que ela tinha brigado com o namorado. Não é por isso que as meninas costumam chorar? Com certeza devia ter havido alguma discussão entre os dois. Porque ela estava chorando, e chorando assim, copiosamente, a muito custo. Ela abriu a porta e me contou uma coisa que eu juro, me deixou de cara. O Rogério está me traindo, pai. Peguei um monte de mensagem que ele trocava com aquela desgraçada. Sério isso, filha? Meu Deus, mas ele parecia gostar tanto de você e... Quem é essa menina? Essa outra? Não importa, pai, não importa. Não quero mais saber dele. Ele estava realmente num estado deplorável. Não apenas triste, revoltada. Disse que tinha flagrado um monte de mensagem dos dois no telefone celular dele. Quer dizer, não tinha nem como dizer que não tinha nada. Segundo ela, tinha terminado o namoro e não queria ver o Rogério nem pintado de ouro dali para diante. Mais tarde, o malandro ainda apareceu ali em casa para tentar se acertar com ela. Só que a senhora não quis nem olhar na sua cara. Falou poucas e boas. E eu também, né? Aproveitei para lhe dar uma dura. Puxa vida, minha filha não merecia ser tratada daquele modo. Depois ainda liguei para ela e contei a ela o que tinha acontecido. E também pedi que ela desse uma dura nele, né? Afinal de contas é a mãe. Olha, a Ana ficou tão envergonhada. Acho que nem ela esperava isso do filho. Eu tinha ficado de ir lá, à casa deles depois, mas ela pediu que eu não fosse. Queria conversar com o rapaz. Sabia direitinho o que tinha acontecido. Somente no dia seguinte é que a gente se viu, um domingo, depois do almoço. Mas ela estava tão esquisita. Para começar, foi me receber lá no portão. Quando fui lhe dar um beijo, estranhei porque ela virou o rosto. Depois falou que a gente precisava conversar. E olha, nem nos meus piores pesadelos pensei que fosse ouvir aquilo da sua boca. Conversamos ali mesmo. Ela nem me convidou para entrar. E entre uma coisa e outra, falou aquilo. Acho melhor a gente se afastar, Jorge. Mas, como assim? Não. Depois do que aconteceu com os nossos filhos, não tem mais clima. Sabe? Mas como assim, Ana? Uma coisa não tem nada a ver com a outra e tem sim. Infelizmente tem. Não tem mais como, Jorge. Eu sinto muito. A gente estava se entendendo. Eu gosto de você, mas melhor a gente terminar. Olha, foi uma surpresa tão grande para mim. Porque apesar de tudo, não cheguei que ela fosse simplesmente acabar o nosso namoro pela briga dos nossos filhos. O menino tinha traído minha filha. Ela naturalmente não queria mais nada com ele. E no fim, aquilo que eu pensei que não teria tanto alcance a ponto de comprometer o nosso namoro, sabe, meu e dela, acabou sendo pior do que eu imaginava. Porque ela resolveu se afastar de mim depois que a Sara terminou com o Rogério por conta da traição. Infelizmente, não teve nada que eu fizesse e que pudesse fazê-la mudar de ideia.
Olha, eu pensei muito nisso. E também lamentei muito esse afastamento. Mas sabe o que eu concluí? É que ela talvez não estivesse apaixonada por mim como eu já estava com ela. Talvez ela estivesse gostando, apreciando a minha companhia. Mas sabe, se estivesse apaixonada de verdade, isso não teria sido motivo suficiente para acabar tudo comigo. Eu sei que ia ficar uma situação chata, pelo menos durante algum tempo, mas se ela realmente gostasse de mim, íamos superar isso, assim, na boa. Tenho certeza. Claro que não vou condená-la por ficar do lado do filho, quem sabe até magoada. Mas, sabe, não seria suficiente, repito. Principalmente se a mulher estiver apaixonada, do jeito que eu estava por ela. Eu digo isso porque, no fim, apesar de eu ainda insistir, não teve mesmo jeito. Ela resolveu terminar e nada a fez mudar de ideia. Minha filha também ficou muito triste. Não queria que isso tivesse acontecido. Chegou a se culpar de ter brigado lá com o Rogério, até porque foi por conta disso. Mas, sabe, eu tirei isso da cabecinha dela. Teve nada a ver uma coisa com outra. Ela, inclusive, chegou a ligar para a Ana. Conversou com a Ana. Mas nem ela conseguiu demovê-la daquela ideia de acabar o nosso namoro. Olha que triste tudo isso. 9 anos sozinho. E quando finalmente conheci uma mulher que valia a pena, que me conquistou, que despertou esse sentimento que há muito tempo eu não experimentava, por causa do erro do filho, ela achou por bem se afastar de mim. Foi muito injusto tudo isso, sabe? Porque, meu Deus, eu não tive culpa de nada. Não tive culpa, mas acabei pagando o pato. Acabei sendo mais prejudicado na história, sendo que não cometi nenhum pecado, nenhum erro. Ela simplesmente achou que devia terminar. Nossos filhos se separaram. Ela não achou legal a gente continuar junto. E eu sinceramente não entendo por quê. Quer dizer, é como eu já disse, talvez eu entenda assim. Não achei motivo suficiente para a separação, porque estava apaixonado por ela. E por mais que me doa, chego à conclusão e tenho de admitir, ela infelizmente não estava assim tão apaixonada por mim.